Se você tá indo acampar pela primeira vez, você não pode ir sem assistir esse vídeo até o final, hein? Eu vou te passar um checklist completo do que levar no seu primeiro acampamento. Eu sei que aqui tem pessoas que têm interesse, têm vontade de se aventurar na experiência de um acampamento, mas ficam bem receosos com medo de dar alguma coisa errada, de acabar passando muitos perrengues. E nesse vídeo eu vou trazer um checklist com itens, acessórios e equipamentos para te ajudar a se planejar para esse primeiro acampamento, para essa primeira experiência, diminuindo aí significativamente a possibilidade de perrengues. Primeiramente, você tem que considerar 3 fatores primordiais antes de montar o seu checklist. O primeiro deles é a estrutura do local que você irá. O segundo é quanto tempo vai durar essa sua aventura. E o terceiro é como que estará o clima. Fazer essa análise prévia e analisando esses 3 pontos que eu citei é muito importante porque existem campos que são muito bem estruturados, que têm estrutura de cozinha compartilhada, com geladeira, fogão, itens, acessórios de cozinha, que você consegue se virar muito bem lá. Você consegue cozinhar no camp, que é a estrutura de banheiros, em que você não precisa se preocupar tanto com isso, que você consegue tomar banho. Há uma estrutura bacana e também existe a possibilidade dos campos mais roots, que seriam os campos selvagens, em que não há estrutura nenhuma ou estrutura muito básica. Então, nesse caso, você vai precisar levar mais equipamentos, mais acessórios, mais suprimentos. E aí também já linkando ao segundo ponto que você deve observar, que é a duração da sua aventura. De acordo com o tempo que você pretende passar, quantos dias você pretende ficar acampando, você vai a partir daí analisar a quantidade de coisas que você vai precisar levar, tanto em relação à alimentação como em equipamentos e itens em geral. E também o clima, porque de acordo com o clima você precisa levar algumas coisas específicas, e também em relação ao vestuário, você leva as suas roupas de acordo com o clima que vai estar naquele ambiente. Então é muito importante fazer essa análise prévia, analisar esses 3 pontos, para não acabar levando coisa demais, que não vai utilizar, carregando mais peso. E aí, para evitar tudo isso, a gente analisa primeiro esses 3 pontos antes de montar o nosso checklist. Esse é um checklist bem genérico, então você vai adaptar e você vai ajustar esses itens que eu vou mencionar de acordo com o local que você vai, de acordo com a experiência que você vai ter, que vai depender muito desses 3 pontos que você precisa analisar antes de montar esse checklist. Então, é um checklist completamente editável, modificável, adaptável à experiência que você pretende ter. Para facilitar nossas vidas, eu dividi o nosso checklist em 5 categorias, que são elas: abrigo e armazenamento, equipamentos e vestuário, higiene pessoal, cozinha e alimentação, primeiros socorros e kit de emergência. No primeiro grupo, abrigo e armazenamento são os itens que você vai precisar para se acomodar, para dormir, e também como que você vai transportar essas coisas. O primeiro item seria a barraca. Existem diversas opções de barracas no mercado. As barracas são classificadas de acordo com a quantidade de pessoas. Tem lá barraca para 2 pessoas, barraca para 3 pessoas e assim vai. Tem até barracas bem elaboradas, bem grandes, bem estruturadas assim. Mas para um primeiro acampamento, uma barraca básica já dá conta do recado. Inclusive, uma dica é que se é o seu primeiro acampamento, você ainda não sabe se realmente gosta dessa experiência, você pode de repente pedir emprestado a algum amigo que já tem uma barraca, enfim, que já tem alguns equipamentos. Você pode de repente pedir emprestado para ter essa primeira experiência, para ver se tu gosta. Caso você goste, você providencia depois uma barraca sua própria, do jeitinho que você acha que vai satisfazer as suas necessidades. Mas para um primeiro momento, a dica é tentar conseguir uma barraca emprestada, desde que, claro, você devolva a barraca do mesmo jeito que você pegou, hein? Limpinha e nada quebrado, do mesmo jeitinho. Tem que ter muito cuidado nesse caso. Outros itens que você precisa levar é um saco de dormir ou isolante térmico, um colchão inflável ou um colchonete, travesseiros. A dica do travesseiro é que normalmente a gente não costuma usar travesseiro. Então dá pra fazer ali um montinho de roupa, colocar dentro de uma camisa, de uma roupa maior, e dá pra quebrar o galho. Mas aí, levando em consideração também o primeiro ponto que eu falei que devemos analisar, da estrutura do local que iremos, há campings em que alugam barracas e itens como esses também. Como toalhas, travesseiros, colchonete, todos esses itens. Há campos que alugam esses itens
mas também há campings que não disponibilizam desses itens e que você vai precisar ou levar ou se virar com o que você tiver lá no momento. Outro item que seria para armazenar tudo isso é uma mochila. O mais ideal é que você use uma mochila cargueira, que é uma mochila já apropriada, que tem todos os compartimentos, inclusive para você pôr a barraca, o isolante térmico, enfim, o colchonete de forma externa da barraca. Tem todos os compartimentos que você consegue distribuir bem o peso. Mas caso você não tenha, para uma primeira experiência, você pode se virar com a mochila que você tiver. Mas o importante é que você consiga distribuir bem o peso no seu corpo. E outro item é lanterna e lampião. A lanterna é muito útil pela noite, né, para você conseguir achar as coisas ali dentro da barraca, até se você precisa sair. E o lampião é uma opção também, mas caso você não tenha, você consegue se virar só com a lanterna. Mas o lampião você consegue pendurar assim na barraca como se fosse uma lâmpada mesmo. E o lampião ele distribui melhor a luz, não fica um único ponto ali focado, né? Então a gente consegue ter a distribuição melhor daquela luz para iluminar toda a barraca e não ficar só aquele ponto de luz forte em um único local. É uma opção bastante interessante, inclusive tem uns lampiões que é 2 em 1, lanterna e lampião. E aí, enfim, como sempre, para uma primeira experiência você usa o que você tem. A lanterna super quebra o galho, mas o lampião é bem interessante por conta da distribuição da luz. No segundo agrupamento de equipamentos e vestiários, você precisa levar mudas de roupas, incluindo um casaco ou uma roupa diferente do clima que está previsto para aquele local, porque o clima pode mudar de repente, você precisa estar preparado para isso, com as suas vestes, tênis ou bota. Também é um chinelo, bastante interessante que você leve, caso você leve tênis ou bota, já é interessante que você vá calçada com ele para diminuir o peso na sua mochila e assim você conseguir ter mais espaço disponível na tua mochila. Roupas íntimas, roupas de banho, chapéu ou boné, óculos de sol. No próximo grupo de higiene pessoal, você vai precisar levar a toalha de banho. O ideal, recomendado, que eu recomendo é que seja uma toalha de microfibra, que ela é bem molinha, bem fininha e ela seca bastante rápido, então a gente economiza espaço e ainda não fica com a toalha molhada na mochila depois, ela seca bem rápido, é bem prática para esse tipo de experiência. Sabonete, shampoo, condicionador, isso claro vai depender de quanto tempo que você vai passar, vai depender do que realmente é essencial para você. Em alguns casos só é necessário sabonete e já dá conta do rolê. Desodorante, protetor solar, repelente. Repelente é muito importante nesses locais, normalmente mais ao ar livre, sempre tem mosquitinhos, além de outros insetos, então com repelente a gente consegue afastar esses insetos. Absorvente ou coletor menstrual para as mulheres, isso vai de acordo com o que você usa, né, nesse caso, mas é bom sempre a gente estar prevenida, levando que é o utensílio que a gente usa. Papel higiênico também. No quarto grupo de cozinha e alimentação, é importante que você leve água. A depender do camping que você vá, seja um camping que tenha mais estrutura, provavelmente eles disponibilizam água. Mas é interessante que mesmo assim você leve para que você tenha a sua água individual, tanto para consumo como para preparo de alguma coisa. Principalmente se você for para um camping mais roots, um camping sem estrutura, você vai precisar levar não só água para consumo, como também água para, sei lá, escovar os dentes, para preparar alguma comida. Então, sempre é muito bom levar água. Alimentos práticos como barra de cereal, castanhas, frutas secas, biscoitos, frutas e legumes que não precisem de cozimento. Enfim, alimentos não perecíveis de uma forma geral. Também há os itens, os utensílios de cozinha como marmita, copo, talheres, panelas. Isso também vai depender da estrutura do campo que você vai. Alguns campos têm toda uma estrutura completa de cozinha que você não precisa levar nada disso. Eles têm desde panela até talheres, copos, enfim, que você não precisa se preocupar com isso, mas isso novamente vai variar de acordo com o local que você vai, da estrutura do local que você vai ter. Bolsa térmica ou cooler para você conseguir armazenar na temperatura ideal as bebidas, os alimentos que você vai levar. Fogareiro próprio para acampamento, para o caso de ser um acampamento sem estrutura, assim como também álcool combustível que você vai precisar para fazer o fogo naquele momento, e fósforo e isqueiro para você conseguir fazer fogo também. E seja para você cozinhar, seja para você fazer uma fogueira, seja para você, enfim, você precisa ter fogo no momento do acampamento, porque caso haja alguma situação de emergência, inclusive, você precise se manter em um local inóspito durante a noite. O interessante é que você consiga fazer fogo para você conseguir manter a temperatura do seu corpo, inclusive afastar possíveis animais. E o quinto agrupamento é o agrupamento de primeiros socorros e emergência.
Nesse grupamento eu não coloquei somente itens de primeiros socorros e de emergência física, mas itens gerais que podem salvar de um perrengue aleatório qualquer. Então foi mais um grupamento mais geral em que eu coloquei itens aleatórios que não se encaixariam nos outros grupos. Então é muito importante, primeiramente, que você tenha sempre com você um kit básico de primeiros socorros com itens como luvas, gases curativos variados, cotonetes, tesoura, pinça, termômetro, soro fisiológico, manta antitérmica, medicamentos de uso livre como antitérmico, antialérgico, anti-inflamatório, etc. É muito importante que você tenha um kit básico de primeiros socorros, seja para você, seja para alguém que está lhe acompanhando. Às vezes acontece de você precisar se medicar, às vezes acontece de você acabar fazendo um machucado. E é muito importante que você tenha esse kit básico de primeiros socorros. Mesmo que para sua primeira experiência, é muito importante que você vá preparado. Para qualquer aventura que você vai fazer ao ar livre, é muito importante a gente entender que quando a gente está em um ar livre meio à natureza, nós estamos vulneráveis a várias coisas, né? Então a gente pode acabar se machucando, pode acontecer diversas situações em que a gente vai precisar de estar ali preparado com pelo menos um kit básico de primeiros socorros. Então é muito importante, é indispensável realmente. E outros itens mais gerais, como eu havia falado, que você pode estar levando para te evitar alguns perrengues, saco estanque, caso você consiga guardar alguma coisa ali sem molhar, iniciadores de fogo, lanternas, pilhas extras, fita isolante, canivete multifuncional, apito, faca ou facão, caso você vá fazer alguma trilha, de repente você precisa abrir um pouco a mata. Enfim, a faca é um item também multifuncional. Acampar realmente é um hobby desafiador, mas é excelente para quem quer quebrar a rotina e é um verdadeiro calmante para a alma. Com esse checklist completo que eu trouxe, basta você se planejar, adaptá-lo de acordo com as suas necessidades para que você consiga ter uma ótima experiência do primeiro acampamento. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, de nos acompanhar também lá no Instagram, que a gente tá sempre por lá. E comenta aqui embaixo se vocês gostaram desse vídeo. Até o próximo vídeo!